Boa noite, irmãos e irmãs, Igreja do Senhor Jesus Cristo reunida nesta noite. Glorificado seja o Senhor pela palavra de Deus, por estarmos juntos mais uma vez. Oremos, queridos irmãos, neste momento. Senhor Pai amado, Deus eterno, nós te invocamos porque Tu és grande, Tu és Senhor, só Tu és Deus. Bendito seja o Teu nome, porque Tu és soberano, ó Pai. Nós estamos reunidos e nada adiantará se o Senhor não estiver conosco. Se a Tua graça não estiver presente, Senhor, dependemos totalmente de Ti, carecemos do Senhor, da Tua luz, da Tua direção, da Tua misericórdia, da Tua providência. Sê conosco, Senhor, nas intercessões, orações, nos estudos desta noite. Sê conosco, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Louvado seja o Teu nome, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis, no seu capítulo 7, dos versículos 11 a 16. Gênesis 7, de 11 a 16. É o texto que nos fala de Noé e sua família entram na arca. Nos diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Este texto da palavra do Senhor, um texto glorioso das promessas e virtudes do Senhor. Diante deste Deus soberano, que restaura, que salva, que abençoa, que cumpre a sua promessa, vamos orar, meus irmãos, vamos interceder, pedir pelos nossos pecados, para que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique de todo o mal. Nós vemos ali o Senhor mandando esta situação totalmente desfavorável devido ao pecado, ao distanciamento do homem, do seu Deus. O dilúvio veio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, a sua igreja, nos perdoe. Que Ele também atenda às nossas orações e súplicas, adorações pelos que temos recebido e por todos os nossos pedidos. Oremos durante alguns instantes. Senhor Deus de Noé, Deus de grandeza, Deus de salvação, Deus que proveu o livramento, bendito seja o Teu nome. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque somos falhos, Senhor. Nos ajude e nos lave completamente. Ó Deus, nós Te adoramos por tudo que o Senhor tem feito por nós, tantas respostas de oração, tantas orações atendidas pela Tua misericórdia e graça. O Senhor é bondoso e tem nos ajudado, ó Pai, nos concedido alimento, trabalho, a vida, sustento, e acima de tudo a salvação em Cristo, e tantas outras bênçãos maravilhosas das Tuas dadivosas mãos sobre nós. Ó Deus, entregamos ao Teu altar nossas enfermidades, nossos irmãos nos hospitais, enfermos em diversos tipos, ó Deus, de doenças. Tenha misericórdia, crianças, jovens, adultos, velhos, adolescentes, cure e restaure, Senhor,
Liberte, levante da cama, Senhor. Tire, Senhor, da UTI. Tu és poderoso para operar o milagre da cura, como nós vemos na Tua palavra. Tenha misericórdia também, restaure os lares, abençoe as vidas. Abençoe, Senhor, nós te clamamos, ó Deus, as situações de desemprego. Quantos irmãos nesta situação, abra as portas. Tu és, Senhor, que abre portas, ó Deus, Todo-Poderoso, Deus de Israel. Visita as necessidades dos teus filhos nas mais diversas ordens, naturezas, os que estão deprimidos, aflitos, tenha misericórdia. Nesta noite de intercessão também clamamos pelos teus missionários, servos do Senhor. Povo do Senhor em regiões perseguidoras, presos, torturados muitas vezes, ó Deus, afastados dos bens, do alimento, das condições, muitas vezes doentes. Sê propício, Senhor, restaura, alivia, que a ajuda, o socorro do Senhor chegue ali. Visite a tua igreja neste mundo, olhe pelo teu povo que precisa de ti, em qualquer necessidade, aflição, angústia. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor estende as tuas mãos e nos livra do mal. O Senhor socorre do abismo, sê propício, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo que a ti clama. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos nesta noite em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto, esse texto inicial, no qual lemos, pedimos as bênçãos do Senhor para a palavra de Deus nesta noite, de adoração e de estudo da palavra de Deus. Queridos irmãos, são muitos os materiais que existem num determinado espaço, nós sabemos disso. Quantos materiais, construções e edificações. E praticamente todos eles possuem o que chamamos das portas. As portas estão presentes. Portas de diversos tipos, portas de diversas formas e tamanhos. As portas, irmãos, são utilizadas para várias finalidades. Algumas servem de componente estético, de beleza. Também servem para separar vários ambientes, portas que separam os cômodos. Outras têm a finalidade de limitar os espaços, de definir os espaços. Outras para a segurança. E também portas que servem para fixar fronteiras e tantos outros motivos. A Bíblia também é um livro que contém passagens sobre portas. Os irmãos já devem ter lido várias delas. Muitas fazem referência a portas fechadas, muitas a portas abertas. Muitos os textos que relatam esse tema, a importância deste utensílio, desta questão da porta nas construções e muitas vezes no sentido figurado na Bíblia. Vamos refletir hoje alguns casos de portas fechadas, alguns textos apenas, e entendendo essa situação das portas fechadas, embora a Bíblia também fale de portas abertas. E neste mês nós estaremos aplicando, procure vincular os estudos à ideia do Natal, estamos em dezembro, também do final de ano, de novas possibilidades, Natal de Jesus em nossos corações e na vida da igreja. E nós gostaríamos de estudar hoje alguns significados de portas fechadas, E neste texto que lemos aqui em Gênesis, nós vemos que portas fechadas podem significar segurança. É um primeiro aspecto que queremos abordar com os nossos irmãos. No texto aqui de Gênesis, nós vemos no versículo 16, que o Senhor fechou a porta após ele. Irmãos, não é de hoje que as coisas estão decadentes, nós sabemos disso. O mundo dos dias de Noé era um verdadeiro caos. O capítulo 6 diz que a terra estava corrompida e continua dizendo que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. E acrescenta ainda,
A terra estava cheia de maldade e de violência. Noé vivia nesse contexto pecaminoso, nesse contexto adverso. E no fundo, irmãos, é uma realidade parecida com a nossa. Parece que estamos falando da sociedade de hoje. Nós estamos cercados de desgraças e crueldades. Em todos os lados florescem pecados e males, nós vemos isso. E Noé estava ali, naquela situação, no meio de um chamado circo dos horrores. E como vivia esse homem neste cenário tão sombrio? Nós vemos, queridos, que no capítulo 6, versículo 9, nós vemos a história de Noé, resumida de uma maneira sintética e maravilhosa, que ele era justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Este era este homem. Como alguém viveria assim, naquele inferno, naquele contexto? Como ser justo, como ser íntegro e andar com Deus hoje, nesta situação tão difícil que também vivemos? Pensando também numa mudança de ano de 2022 para 2023, como viver como justo, íntegro e andar com Deus, assim como Noé naquela época, neste mundo, como temos avaliado esta situação de uma mudança de ano, de uma mudança de tempo. Situações semelhantes, irmãos, e desafios que também são nossos. Temos que buscar uma vida como de Noé, de santificação. O fato é que o mundo tornou-se insuportável. E assim Deus resolveu, que ele resolveu? Dar cabo de toda a carne. O versículo 11 nos informa: romperam-se todas as fontes do grande abismo. As comportas do céu se abriram. Copiosa chuva, houve o dilúvio. Dilúvio foi algo que aconteceu apenas uma vez na história. Ali foi dilúvio como nunca visto. Quem sobreviveria diante da justa ira do Senhor? Ira de Deus. Noé e sua família, eles permaneceram. Foram poupados pelo Senhor, pelas misericórdias de Deus. O versículo 16 nos diz: e o Senhor fechou a porta após dele. Veja a porta e porta fechada. É Deus que fechou. Deus fechou a porta somente após ele, quando eles entraram. Essa obra é um protótipo da salvação no dia do Senhor. Jesus Cristo veio, é Natal, Jesus Cristo veio para garantir a salvação. Ele é Salvador. E ali, ao fechar a porta, Deus preservou os seus fiéis. E Deus então distinguiu, separou para si o justo e o ímpio. Em outros trechos, portas traduzem segurança, assim como nesse trecho que vemos aqui. Nós vemos, por exemplo, no evento da Páscoa, que as portas foram cobertas com aquele sangue e elas fechadas significaram segurança, proteção. Alguns significados de portas fechadas. Este é o tema desta noite. E nesse primeiro aspecto, no texto que lemos, portas fechadas significam segurança. Vejam que o Senhor fechou a porta ali em Gênesis para Noé e para a sua família. Após ele, está aí o versículo 16. Após ele, Deus fecha a porta, dando segurança àqueles servos e servas. Mas, irmãos, portas fechadas, além de segurança, na palavra do Senhor, podem significar também recompensa. Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos abrir? Mateus 6, versículos 5 e 6. Mateus 6, versículos 5 e 6. Vamos ler. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas
e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Nós vemos aí esse texto tão rico da palavra do Senhor. Portas fechadas, então, a partir desse texto, significam recompensa. O texto nos diz: e fechada a porta, orarás a teu pai em secreto. O hipócrita ali do texto ora para ser visto pelos homens. E ele recebe a sua recompensa, porque ele é visto pelos homens. Esta é a sua recompensa, e apenas esta. O versículo 5, meus irmãos, precisamos entender, ele não está condenando a pessoa a orar em público, não é isso. Ele não reprova também a oração na sinagoga, a oração na praça. Onde está o erro? O erro está na verdadeira intenção do coração, naquela oração que é feita com uma intenção sincera. Quando entramos no quarto, irmãos, nós nos desarmamos. Ao fecharmos a porta, desejamos a intimidade com o nosso Pai. E o texto nos diz que o Pai que vê em secreto, ele recompensa. O Pai que vê em secreto recompensa a busca. Graças a Deus que ele vê em secreto. Deus nos redimiu para gozarmos de comunhão. E a oração é uma parte desse relacionamento. Essa forma de conversação dura a vida inteira. A vida inteira estamos orando, clamando, suplicando ao nosso Pai. Deus fala conosco através da sua palavra na Bíblia e através da Bíblia. E nós falamos com Ele mediante as nossas súplicas, preces, agradecimentos, como fazemos hoje, nesta reunião de oração, de súplica, de agradecimento, de louvor ao nosso Pai. Nós adoramos, louvamos, confessamos, nós pedimos e exercemos ainda o ministério da intercessão, orando por aqueles que estão fracos, doentes, por aqueles que carecem de uma graça e de um milagre do Senhor. Como está a sua vida de oração diante de Deus? Queridos irmãos e irmãs, Jesus veio, é Natal, para quê? Para termos acesso, para nos salvar, para termos essa oportunidade de orarmos ali no quarto. Também em público, sim, com o coração sincero, não como hipócritas, mas também no quarto, naquele momento de intimidade. Louvado seja o Senhor, porque Cristo veio e o véu se rasgou. Temos acesso. Nós podemos orar com fervorosa persistência. Sabemos que o Senhor atende às nossas orações. E Ele também sabe aquilo que é melhor para nós. No texto nós aprendemos sobre este aspecto da oração, a oração privativa. Temos a oração em público, quando oramos na igreja, com os nossos irmãos, e temos também estes momentos de orações e petições privativas com o Senhor que vê em secreto. Uma vez, alguém ministrou uma palavra com o seguinte tema: o Deus que vê em secreto. Bendito seja o Senhor que vê em secreto ali, portas fechadas. Porta fechada significa essa recompensa desse Deus que vê em secreto. Nós aprendemos isso. Aquela petição do secreto do quarto, aquela petição do coração, aquela petição pela vida, pela restauração. É o momento reservado de Deus para com seu filho, para com a sua filha, para com a igreja. Pode acreditar, Deus está em todo lugar e Ele está também te esperando
lá no quarto, para a sua oração privativa, particular. Deus está lá. Que maravilha isso, irmãos. Deus, o Senhor, o Criador, presente em nossos quartos. Sim, talvez o cômodo mais íntimo, Deus está ali. Deus está ali. Não importa se o quarto é um quarto enriquecido, pomposo ou um quarto simples. Deus se faz presente no quarto. Feche a porta, ore. Ele está ali, ele não está distante. Não é o Pai que não consegue ver o secreto, mas ele vê em secreto. Ele vê o particular, a realidade. Não é preciso ir até o muro das lamentações. O Senhor só vai me ouvir se eu for até o muro das lamentações. Não, Deus não está restrito ao templo de Salomão. Eu tenho que ir ao templo de Salomão porque só lá. Não é. É na sua casa. É no seu quarto. Ele continua reinando soberano sobre céus e terra, sobre os mares, sobre a igreja, sobre o templo e também aí na sua casa, no seu quarto, na sua vida. Ele está aqui agora e também ali no meu quarto. Louvado seja o Senhor por isso. E o Pai, ele quer ofertar recompensas aos seus filhos. Deus tem recompensas, ele tem recompensas aos seus filhos. Feche a porta do quarto. Fale com ele, de filho para pai, com humildade, com clamor, com reverência. Ore ao Senhor que tudo pode. Então, irmãos, irmãs, Igreja do Senhor, estamos estudando hoje alguns significados de portas fechadas. Nós analisamos o primeiro texto de Gênesis e vimos que portas fechadas significam segurança. E aqui estamos vendo que portas fechadas significam recompensa. Neste texto lindo aí de Mateus que nós lemos. Mas nós podemos ver também, irmãos, aí mesmo em Mateus, que portas fechadas significam participar das bodas. Portas fechadas significam participar das bodas. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 25, de 1 a 13, um texto conhecido. Mateus 25, de 1 a 13, o texto que nos fala da parábola das 10 virgens. E o texto nos diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora.
Irmãos e irmãs, Jesus nasceu, Natal do Senhor, mas ele cresceu. Ele se tornou o Senhor da igreja e o noivo da igreja. E nós vemos aí no versículo 10, saindo elas, chegou o noivo e fechou-se a porta. Existem duas maneiras de ver as portas se fechando, estando do lado de dentro ou do lado de fora. Noé teve a visão do fechamento da porta por dentro. Era Deus preservando ele e toda a sua família. Gênesis, nós vimos, nos relata que Deus fechou a porta após ele. Outra forma é a visão estando pelo lado de fora. Neste sentido, entendemos que perdemos a chance, pois a porta se fechou e nós estamos do lado de fora. No texto, as virgens prudentes entraram. Além das lâmpadas, elas levaram mais azeite. Nós vimos no texto. Elas estavam apercebidas e elas entraram para as bodas. Estar pronto, irmãos, significa estar preparado e também paciente. Uma longa espera pode estar se desenhando. Eu vou repetir. Estar pronto significa estar preparado e também paciente. Uma longa espera pode estar se desenhando. O tempo da volta de Cristo, esse tempo ele difere, ele separa o sábio do tolo. O sábio do tolo. É tempo, irmãos. Estamos aí, final de um ano, passagem para outro ano. É tempo de pensarmos, de refletirmos. O tempo do Senhor, a vinda do Senhor também. As virgens nécias, precisaram de mais azeite. Elas não esperavam que o noivo fosse demorar, Sabe, irmãos, o zelo de pouca duração é inadequado. O zelo de pouca duração é ineficaz. Como é o seu zelo? Ele é de pouca duração, temos que ser zelosos, perseverantes. Um zelo de longa duração. E essas virgens, elas saíram para comprar azeite, que faltou, e o noivo chegou. Elas viram as portas fechando pelo lado de fora, estando do lado de fora, em situação de desespero, e até clamaram uma chance: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas sabe, irmãos, esta é uma porta que não se abre mais. Não se abre mais. E Jesus, então, faz um importante alerta que serve para nós. Vigiai, pois não sabeis o dia, nem a hora. Além das lâmpadas, levemos azeite nas vasilhas. Vamos pensar nisso. Como foi nosso preparo do azeite para este ano e como está sendo ele programado para o ano vindouro. Que deixemos de ser nécios e sejamos prudentes. Então estamos estudando nesta noite, estudamos alguns significados de portas fechadas. E neste texto aqui de Mateus 25, nesta parábola nós vemos que portas fechadas significam participar das bodas, estar ali com Jesus, que veio para salvar, que nasceu, cresceu, tornou-se noivo, o noivo da igreja, para salvá-la, para estar com ela. Irmãos, concluindo o nosso estudo de hoje, nós vimos na introdução que a Bíblia contém várias passagens sobre portas abertas, portas de diversos tipos, portas para diversas finalidades. Muitas delas com diversas referências e diversos sentidos, mas algumas também falam do sentido de portas fechadas. E estudamos hoje alguns significados de portas fechadas. Qual dos significados falou em seu coração? Aplicando então este estudo e os demais que teremos este mês, o Natal de Cristo, a mudança de um ano para outro. Pensemos, irmãos,
que portas fechadas significam segurança, como vimos em Gênesis com a vida de Noé. Portas fechadas significam recompensa, aquela oração no quarto, a oração privativa. E portas fechadas também significam participar das bodas. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine para a honra e glória do seu nome. Amém.